Boa tarde a todos, todas. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao primeiro evento da fase Covid do nosso grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os convidados que, com sua generosa presença e rica contribuição científica, possibilitam hoje a realização desse evento. Os professores Luiz Fernando Medeiros Rodrigues, o professor Alcir Pécora, o professor Márcio Luiz Fernandes. Também gostaria de agradecer os técnicos do audiovisual do Instituto e as analistas de comunicação do Instituto, cujo auxílio permite a realização desse momento, desse nosso encontro virtual. Gostaria também de fazer uma breve apresentação, antes de passar a palavra para o professor Márcio Luiz Fernandes, que será coordenador desse evento e moderador, né? Gostaria, porém, de situar brevemente esse momento, esse encontro, dentro do projeto do nosso grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento. Através das suas atividades, o grupo se propõe a contribuir à valorização, preservação e transmissão de conhecimento, sobretudo junto às jovens gerações, do patrimônio histórico brasileiro, o patrimônio histórico documental, o patrimônio histórico monumental e também material. O patrimônio monumental das reduções jesuíticas nos territórios guaranis se encontra em parte no Brasil, especialmente nas regiões do Rio Grande do Sul, mas também tem vestígios em outros estados brasileiros, como Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina. Por isso, realizar ações junto a esse patrimônio é um dos objetivos do nosso grupo. O tema do evento odierno é a pregação missionária dos jesuítas nesses territórios. A importância do gênero da oratória sagrada na cultura brasileira do período colonial tem sido assinalada por vários estudos, dentre os quais primam aqueles do professor Alcir Pécora, aqui presente hoje conosco, acerca da obra sermonística do padre Antônio Vieira. O gênero da oratória sagrada teve grande difusão e grande relevância cultural num contexto profundamente marcado pela oralidade, como era o contexto da América Latina e, especificamente, também do Brasil, do período colonial. As pesquisas realizadas evidenciam a complexidade do gênero da oratória sagrada, constituído na tradição da retórica clássica grega, romana e medieval, e potenciada no Renascimento e no âmbito do cristianismo da primeira idade moderna. Os sermões veiculavam doutrinas religiosas, mas não apenas isso, veiculavam também saberes de várias naturezas, de vários campos. Portanto, não exerceram apenas uma função catequética, mas também uma função cultural no sentido mais amplo do termo. Em sua composição, os sermões foram fruto de acomodações ao contexto dos destinatários, seguindo o preceito ciceroniano da acomodatio. As pesquisas junto às populações indígenas, no caso específico do nosso tema de hoje, os guaranis, desenvolvidas por historiadores e antropólogos, assinalam a importância atribuída à palavra e à oratória nas culturas dessas populações. A palavra e seus efeitos, portanto, constituíram-se num ponto de interesse comum e troca entre experiências culturais tão diferentes como eram a experiência dos missionários europeus e dos índios latino-americanos. O evento de hoje vai debater um grupo específico de fontes desse gênero produzidos no âmbito da história das missões jesuíticas nos territórios guaraníticos, as reduções ou também chamados 30 povos. Trata-se de um terreno de investigação muito significativo e original, também pela natureza da experiência dos 30 povos e pelos atores envolvidos, jesuítas e populações indígenas guaranis. Já desde as primeiras cartas ànuas, por volta de 1612, o jesuíta é responsável pela fundação da província do Paraguai e pela constituição das primeiras experiências reducionais, o padre
jesuíta Diego de Torres Bolo relatava a presença de atividades oratórias desenvolvidas pelos missionários, seja nas cidades, por exemplo, na cidade de Assunção, mas também junto aos índios reduzidos. Por exemplo, cita, no âmbito da Carta Annua, a experiência relatada em carta específica pelo padre Lorenzana, contando também de atividades oratórias desenvolvidas pelos próprios guaranis, os chefes, exortando as populações em caso de guerra, e também pelo próprio jesuíta padre Lorenzana para exortar as populações a receber o batismo antes de empreender atividade bélica. Portanto, já desde o começo, essa atividade parenética é documentada pelas fontes. Mas, para além das fontes documentais, existem fontes monumentais que também nos testemunham a presença da atividade oratória nas reduções. O púlpito, que está presente no nosso folder de convite, que foi colocado no folder, cuja foto foi colocada no folder, é um exemplo desse patrimônio monumental. Ele faz parte da Igreja da Redução de Trindade, no atual território do Paraguai. Em suma, concluindo, adquire realmente grande relevância o estudo da prática sermonística voltada para esse contexto. Por isso, agradeço desde já a contribuição do padre Luiz Fernando Medeiros Rodrigues, da Unicinos, pela pesquisa que ele fez, original e inédita, acerca dessas fontes, e também agradeço desde já a presença do professor Alcir Pécora, que vai nos ajudar nesse debate e nos ajudar também na compreensão e na valorização dessas fontes, e passo a palavra ao professor Márcio Luiz Fernandes, docente da Universidade Católica do Paraná, que está desenvolvendo uma tese de doutorado junto à Universidade Lateranense sobre o substrato teológico que inspira os sermões do padre Antônio Vieira. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos e todas, e de modo particular saúdo aqui o professor padre Luiz Fernando Medeiros Rodrigues, que está conosco, o professor Alcir Pécora, com quem também por tanto tempo nos encontrávamos no arquivo da Companhia de Jesus em Roma, tantas conversas sobre os sermões, a oratória sagrada, debates teológicos, e também, por que não, né, na Roma tão conhecida, as grandes artes da culinária e da comida e dos cafés, né, que propiciavam muito um debate, uma troca entre nós, pesquisadores, que íamos ali pesquisar no Arquivo Geral da Companhia de Jesus, e era um momento realmente propício, especial para todos nós. Bom, num primeiro momento, então, eu apresentaria o currículo do professor Dr. Luiz Fernando Medeiros Rodrigues, e depois, na segunda parte, quando vai ser um momento de debate, eu passaria a apresentar o professor Alcir com o seu currículo, né? Então, nesse momento, gostaria de saudar e dizer a todos, né, da honra que temos de ter aqui conosco o professor Luiz Fernando, que é da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, vinculado ao curso de graduação de História e ao programa de pós-graduação em História dessa instituição. Ele possui uma formação humanística invejável, né, em filosofia eclesiástica, em teologia, em história, e suas graduações, né, mas, sobretudo, também seu mestrado em História Eclesiástica pela Universidade Gregoriana de Roma, mestrado em Teologia Fundamental. Bom saber também que no seu percurso, né, eu também sou professor de Teologia Fundamental, encontrar um colega da área aqui, né, e o doutorado também em História Eclesiástica pela Universidade Gregoriana de Roma, com a tese Conquista Recuperada e Liberdade Restituída, a expulsão dos jesuítas do Grão-Pará e Maranhão.
o pós-doutorado feito na Universidade de Porto e os grupos de pesquisa que o professor Luiz Fernando integra e colabora, né, que estão os grupos de pesquisa do CNPq. Os grupos Jesuítas nas Américas, a Perspectiva Pictorum e também a Escolástica Colonialis. São esses 3 grupos que aparecem, são fundamentais aqui no caminho e na função que exerce de pesquisa o professor Luiz Fernando. A linha de pesquisa, do qual faz parte na Universidade do Unicinos, faz justamente esse encontro dessa dupla titulação, que podemos dizer, né, do professor Luiz Fernando, um tema do seu doutorado de historiografia colonial, justamente os jesuítas na Amazônia, mas também um tema de aspectos da história eclesiástica, da história da igreja, mas ligado às sociedades indígenas, né? Ligado a isso, um tema da companhia relacionado à questão pombalina, no caso, mas com objeto justamente de interesse nas sociedades indígenas, justamente no seu grupo de pesquisa, que de sociedades indígenas, cultura e memória, na Unicinos, e que contempla um universo de investigação amplo, muito interessante, que é a história do Brasil, história da igreja, história medieval, os temas que ele privilegia é a formação discursiva, a análise de conteúdo, as instituições religiosas. Nesse particular, eu fui buscar aquela entrevista lindíssima entrevista do professor Luiz Fernando, dada alguns anos atrás, que a gente pode encontrar na revista Latino-Americana de História, em que ele mostra esse percurso também de pesquisa desde o Colégio Anchieta, em Porto Alegre, e suas incursões ali no caminho dos laboratórios ali presentes, e esta curiosidade sobre a história cultural, sobre o Brasil, que desde sempre arrancou teu coração, e junto essa paixão pelas questões dos jesuítas e das instituições religiosas e o seu universo, que é pouco explorado em nosso território nacional, e que você dá ênfase, e certamente nós aqui estamos ansiosos por escutá-lo nesse momento, mostrando estes encontros e estas facetas de documentos tão ricos e variados que nós precisamos noticiar, estar juntos, acompanhar a produção e descobrir um caminho aí que você mostra para a gente dessa junção da historiografia no âmbito jesuítico, mas também da historiografia das sociedades indígenas e, portanto, daquilo que compõe também o nosso Brasil. Então, muito obrigado, padre, professor Luiz Fernando, pela sua presença, e agora passo a palavra a você, saúdo o Alcir e, oportunamente, vou apresentá-lo também no seu currículo, e agradeço desde já a todos que nos acompanham. Muito obrigado, professor. Muito generoso nas suas palavras. Realmente, boa tarde a todos, em primeiro lugar. Agradeço a Marina pela ideia de nos reunir, especialmente ao professor Alcir e ao professor Márcio pela presença. Fico honrado. E, realmente, eu falava à Marina que certamente não trago nada de novo. São algumas informações, inclusive para o público que nos assiste, que participa, algumas informações gerais de leituras, pesquisas que estão em andamento e de algumas interrogações que ficarei muito feliz de depois ter o contraponto, redirecionamento, correções, enfim, comentários vários. Eu agora vou, Marina, professor Márcio, professor Alcir, eu vou tentar fazer toda essa articulação aqui na TI, vamos ver se coloco o meu PowerPoint.
se tudo funciona perfeitamente. Eu não sei se estão vendo o PowerPoint alargado. Perfeitamente. Já de antemão, eu digo que não sei fazer PowerPoint bonitinho. Então, de professor universitário com muitas informações para que os alunos não se percam. Naturalmente, os colegas vão ver que muitas coisas já são muito conhecidas. O título já foi dito, é a retórica das paixões, não é? Que é um título que talvez diga mais daquilo que realmente colocamos. Eu começo com o ano 2000, quando estive aqui no Brasil. Naquela época ainda estava fora do país para estudos e trabalhos, e o nosso ex-escolasticado do Cristo Rei fechou, e o fundo librário foi transferido para a Universidade Unicinos. Então, era um fundo com cerca de 150 anos de atuação da companhia, e ali estava justamente esse manuscrito com apenas um título moderno, que o arquivista ou bibliotecário colocou, que é Doutrinas Proferidas em Língua Castelhana nas Missões dos Sete Povos. Uma outra anotação coeva dizia Missão de São Luís Gonzaga, 27 de novembro de 1886. Naturalmente, é um manuscrito um pouco complexo, porque a gente vê 3 mãos e 3 partes bem definidas, não é? Mas depois de alguns estudos, acho que algumas certezas já podemos ter. Essa é uma fotografia que mostra como era o fundo na época, com vários livros interessantes, livros raros dos jesuítas alemães, que aqui fundaram a província, não é? E que agora estão no Memorial Jesuíta em conservação bem diferente, bem conservados. Esse é o título do manuscrito, e as primeiras páginas, não é? Se vê claramente que é um manuscrito datado final de 600 e 700, sobretudo 700, não é? Em que mostra, além de sermões, práticas e também preceitos, não é? E isso dá uma característica bastante especial a esse tipo de manuscrito. Para quem não conhece, a proveniência, São Luís das Missões, ali em vermelhinho, não é? Faz parte das 7 reduções aqui do Sul, na parte hoje brasileira, não é? E a autoria, naquela época, era desconhecida, mas através de um estudo das citações e, sobretudo, do uso das citações bíblicas dos 70 pós-tridentino, é uma versão pós-tridentina, baseada em 2 manuscritos que eu acho que são muito importantes, o de São Petersburgo e o de Masorético. Então, eu acho que podemos afirmar com uma certa certeza que o autor, ao menos da parte dos sermões, é um jesuíta mexicano, Juan Martínez de la Parra. Juan Martínez, de fato, foi um grande pregador na Casa Professa da Cidade do México. Ele nasceu em 1652 e faleceu em 1652 e faleceu em 1701. E teve toda a sua atuação entre o México e a Guatemala. Mas o mais importante é que publicou inumeráveis obras, seja em língua castelhana, seja em língua indígena, e uma delas se destacou, A Luz das Verdades Católicas, que teve aproximadamente 45 edições, entre elas italiano, latim, português, além do espanhol, naturalmente. Aqui vocês têm uma edição de 1692. As edições, provavelmente, essa deve ser uma das primeiras edições, não é, da Verdades Católicas. Algumas características do manuscrito que eu tenho em mãos. É escrito em espanhol, com essas citações latinas, não é? Que caracteriza um tipo de sermão que eu vou chamar de corte, um sermão erudito,
eu vou dar algumas características desse sermão mais adiante, está entre 1670 e 1970, quando a encadernação atual do manuscrito, e tem 3 seções bem definidas. Uma de doutrinas, né, normalmente voltadas aos preceitos do Decálogo, 30 sermões e práticas espirituais, e 30 práticas processionais penitenciais para a Semana da Paixão, para a Semana Santa. Portanto, ele tem uma característica geral de ser um manual, uma espécie de vademecum sacerdotum, um manual para um pregador popular. Aqui já entram várias coisas que eu vou colocar mais adiante para os colegas, que como manual e como filiação, esse manuscrito, ao menos na parte dos sermões, ele é uma espécie de revisão, de uma cópia selecionada de alguns sermões editados na Luz das Verdades Católicas. Comparando um e outro, se vê que o copista cortou determinadas partes, adaptando-as à região. Então, apresenta umas características bem clássicas de um sermão erudito, de um sermão que eu vou chamar de corte. Não é? E depois, para as outras partes, não é, nós vemos que tem características muito acentuadas de um sermão de missões populares, circulares e junto aos indígenas. E, portanto, é uma espécie de híbrido entre os 2 campos do sermão de corte e o sermão de missão. A linguagem, ao menos da primeira parte, é muito erudita, não é? Não se trata de uma simples coletânea de anotações dispersas, se bem que a uma determinada parte, vou mostrar, essas anotações aparecem bem colocadas. Achei necessário esclarecer alguns pontos sobre o qual as minhas leituras se orientam. A primeira é a partir do século XVII, né, quando estamos ainda num período muito da oralidade, 16 para 17, né, em que essa visão retórica do mundo vai se caracterizando mais por uma visão do singular, como uma parte do todo, como uma arte. E isso se substancia, não é, se coagula na oratória sagrada. Então, a oratória sagrada ela aparece como um ponto convergente de um grande complexo mundo textual que passa do oral para o escrito. E isso se fica muito claro quando se observa essa passagem do religioso catequético, característico de uma pregação oral, para o religioso artístico literário, que caracteriza já uma versão, uma pregação mais literária. O manual que apresento, ou o conjunto de pregações que apresento, aparece características de uma parte e de outra. Então, esse artístico religioso, ao longo do século XVII, ele vai se sobrepor ao religioso catequético, a tal ponto que os especialistas falam de uma verdadeira conversão, digamos, à República das Letras. E aí que se insere uma pregação de tipo de cidade, de tipo de corte, onde o auditório é um auditório fechado, escolhido, normalmente culto, não é? Portanto, digamos, voltado, assim como a Luz das Verdades Católicas, para um público de cidade letrado. Não é? A gente sabe também que o sermão, ele, ao longo da sua formação, quando ele passa a ser esse sermão de corte, ele também cristaliza características de ser um sermão voltado mais para o aspecto literário, onde o auditório passa a ser apenas espectador das articulações linguísticas que ali estão. Né? Então, digamos que ele vai se integrar
a um discurso de uma sociedade urbana e cortesã. Num segundo plano, ele também faz a função pedagógico-religiosa, não é? Passando mais com maior peso ao desenvolvimento de uma pedagogia literária, para um público que já é mais refinado, que já tem o gosto literário. E, portanto, do ponto de vista mais social, podemos ver aqui uma distinção, um espaço de distinção entre os letrados e os não letrados, entre os urbanos e os extra-urbanos. Então, essa evangelização, que no início era pastoral catequética, né, e que estava nas mãos de qualquer jesuíta ou qualquer religioso, que ia para uma praça e fazia uma pregação, sobretudo na Semana da Paixão, e que, de certa forma, com o aparecimento dessa pregação de corte, passa a ser uma espécie de pregação de segunda categoria, vai se distanciando. A praça da corte vai se distanciando, criando o que os especialistas colocam, uma passagem da cultura da oralidade para uma cultura da modernidade, acentuada pela amplificação da imprensa. Então, é aqui que se converte o sermão num ponto bastante interessante de observação para nós que queremos estudar esse momento histórico, porque aparecem as aporias de uma sociedade religiosa diante dessa modernidade. E, claro, a separação entre a experiência religiosa exterior, típica de uma sociedade barroca, daquela experiência mais interior, típica de uma sociedade que ainda está na oralidade ou na passagem da oralidade para a escrita. Naturalmente, se pegarmos o pensamento baseado na oralidade, nós vamos ver que uma característica é justamente o ritmo. Porque o ritmo ajuda a memória, então a repetição. E uma das características claras desse tipo de pregação é que é muito cumulativo, não é subordinado a uma estrutura muito rígida. Ele pode ser redundante, copioso, fluido, excessivo, com uma verbosidade vistosa, não é? Que é característico de uma sociedade em que o sermão se faz na hora, não é? Nesse sentido, essas culturas orais não produzem um dicionário, um glossário propriamente dito. E as palavras têm o significado real da própria enunciação. O gesto faz parte, a modulação da voz, a expressão facial. Em última análise, a performance ajuda enormemente a pregação oral, não é? Já na comunicação escrita, a escrita que tem suporte nessa comunicação oral, ela começa a fazer esse laço de união com a retórica. Em outras palavras, se a gente recordar um pouquinho, em Aristóteles, a retórica como arte, não é? Que está relacionada ao discurso oral, mas ela é arte necessariamente vinculada à escritura. Então, ela já não é mais, digamos, ela se coloca como uma tentativa de refutação da opinião contrária a nível de invenção, de articulações, de invenções, de lugares comuns, não é? Então, o escrito serve justamente para isso, né? No século XVII, os sermões, então, aparecem como o último reduto, né, desse mundo retórico, da oralidade concebida como arte, mas já em passagem por uma sociedade da cópia, da reprodução, da amplificação, através da imprensa. Ora, a Igreja Tridentina, ela se coloca na posição de reafirmar a ortodoxia, não através da discussão teológica, não é? E justamente o sermão pós-tridentino, ele deve reafirmar as verdades divinas sem tematizá-las no espaço, sobretudo da Assembleia das Eucaristias. Ele deve catequizar, não é? Sem entrar nas discussões mais profundas teologicamente. Daí que a pregação tem um viés de ensinar sem aprofundar teologicamente, menos ainda sem questionar o fiel.
né? Sem que o fiel possa questionar isso. E o recurso retórico é justamente o recurso da amplificação. Permite, então, que o texto seja mais persuasivo, sem pôr em questão a verdade revelada, né? Nós temos em outros grandes pregadores, como Luís de Granada, que justamente fazem essa amplificação nos recursos retóricos, né? O sermão, então, se converte, pouco a pouco, numa peça de arte. E a crítica que é feita é justamente que esse tipo de sermão não moralizava nem ensinava, mas se dedicava praticamente ao lume do pregador pessoal. As várias discussões que vão sendo geradas mostram que a imitatio, a parte da imitação, no espaço da pregação, ela vai surgindo como uma questão autônoma de arte, de conexão da oratória sagrada. Então, a polêmica que investe o pregador jesuítica nesse momento é referente à imitação, digamos, mais madura, mais adulta, que se distingue daquela imitação simples, não é? Quase básica, não é? Mas que já coloca agudez na própria argumentação estilística. Um fenômeno que pode explicar essa agremiação da estilística com essa sociedade letrada se dá justamente nessa passagem da cultura oral para a cultura escrita e o grande papel da imprensa. Então, a forma, digamos, de mais ou menos coordenar aquilo que vem sendo pregado e através também da imprensa é formular novas regras de controle, uma nova praxis para a impressão do sermão. E os pregadores, cada vez mais, que vão valorizar não tanto a pregação em si, mas a impressão do seu sermão, quase como um enunciado de toda a introdução no processo de catequização. Claro que isso traz um risco, que o sermão tão erudito receba uma recusa da sua própria comunicação pelo não entendimento aos menos adentrados no mundo letrado. Então, uma nova pretensão cultural nessa matéria é de que aquelas simples anotações que serviam de base para o sermão oral, agora devem passar por uma argumentação lógica, bem coerente, com regras bem claras, com uma introdução, um desenvolvimento segundo as regras estilísticas, uma conclusão, as citações das autoridades e assim por diante. Ora, o que nós temos aqui se aproxima muito daquilo que é o manuscrito que eu tenho como fonte. É um híbrido, onde aparece toda a parte estilística e aparece também essa função de anotação da memória. Sobretudo às margens do manuscrito, a gente vai ver algumas anotações que mostram claramente que esse tipo de vademecum estava para uma sociedade, sim, mais urbana, mas não tanto urbana como uma sociedade muito letrada, mas uma urbana talvez rural, característica já de uma hibridez do indígena que circula e do crioulo que ali está já com uma certa formação de estudos. Nesse sentido, apareceu também uma pergunta: o sermão o que é? Classicamente, do século XVI para o século XVII, o sermão de forma bem fundamental, ele tem como princípio catequizar os fiéis e evitar o desvio dos princípios conciliares. Nesse sentido, a pregação é uma introdução geral, não é, às verdades da fé, com um caráter mais ou menos técnico, baseado em compêndios e manuais e muito prescritiva. Já nos finais do século XII, a gente tem uma primeira definição de pregação, mas que serve como base a essa visão bem geral do que é um sermão nesse momento. No século XVII, porém, os sermões adquirem outras conotações.
é muito interessante observar na produção dos jesuítas, a característica é de sermão, mas o nome aparece como discurso predicável, né, de avulsos, de práticas. É interessante que a prática está mais relacionada à conferência espiritual que a sermão, mas volta e meia, prática e sermão se confundem. Não é? De vez por outra, podemos encontrar também a denominação de oração evangélica, referindo-se a um conteúdo de sermão, e depois podemos ter também classificações muito ambíguas, como considerações, não é? Que, na verdade, são sermões, mas são publicações de um conjunto de meditações litúrgicas, basicamente modeladas a partir dos exercícios espirituais inacianos. Então, a nomenclatura é bastante vária, não é? O que a gente pode dizer é que até mesmo se pode encontrar uma nomenclatura como tratado, referindo-se a um conteúdo sermonístico. E isso gera muita confusão, não é? Um tratado como um sermão mais longo, ou mais longo que um sermão normal, não é? Sem uma saudação, nem uma oração final, fundamentado, sobretudo, na questão da poesia e dos exemplos. Enfim, como tal, o sermão aparece sobre classificações ou nomenclaturas bastante variadas nesse período. O resultado final é que o sermão propõe e ilustra uma unidade temática ou proposicional, né? Até mesmo a homilia, ela é considerada um sermão na medida em que ela tenha um argumento e uma aplicação unificada, né? Normalmente, hoje, nós tendemos a ver uma homilia muito baseada sobre uma explicação dos evangelhos ou de algum texto bíblico, né? E o sermão mais alargado, um tema mais alargado. Ora, o sermão impresso aparece já como um texto mais longo, com uma enunciação que podia, muitas vezes, durar 1 hora, né? E às vezes até 1h30. Nem pela nomenclatura, nem pela extensão, a gente encontra um critério suficientemente claro para distinguir um sermão. Alguns especialistas colocam que a característica mais distintiva poderia ser aquela forma particular ou aquela disposição enquanto elemento que parece ser mais consistente ao longo dos tempos, né? Parece que aqui na questão da disposição a gente pode ver um pouquinho, digamos, uma forma de sermão, né? Aquilo que organiza harmonicamente todas as partes do discurso. E a matéria do sermão, ou da pregação, não é? A gente pode ver que, a partir de 700, ela se coagula fundamentalmente numa matéria moral, numa matéria doutrinal. E aqui, por matéria, eu entendo um uso até meio impróprio, no sentido moral, doutrinal, político, porque a matéria é resultado de aplicações práticas. No total, a matéria do sermão ela é tomada das escrituras e dos comentários autorizados, assim chamadas autoridades. E esses textos sagrados são a matéria principal do argumento central do sermão, preferencialmente o Novo Testamento. As fontes são várias, desde exemplos até exemplos históricos ou simbólicos, mas tudo muito associado a Novo e Antigo Testamento. E, claro, nessa modulação, o fruto da leitura direta por parte dos pregadores recebe uma ampliação a partir dos recursos que os sermões têm. Então, aqui a gente pode ter um verdadeiro prontuário, né, de como preparar o sermão, né, dos lugares comuns, das várias argumentações para a elaboração do sermão. E a finalidade que eu chamaria a atenção é sempre o proveito espiritual, é sempre o proveito espiritual dos fiéis, não é? Mas através de uma doutrinação das verdades da fé. E isso
deve resultar numa prática das virtudes e na recusa dos vícios. E aí, por matérias, que é justamente aquilo que eu encontro nesse conjunto de textos aqui comigo, nesse manual, trata de virtudes teologais, dos 10 mandamentos, do temor de Deus, do castigo dos pecados, pelos pecados cometidos, da necessidade da oração e da penitência, né? Do fundamento dos sacramentos, da devoção mariana, do perigo das heresias, a figura do papado, dos mistérios da fé, a justificação paulina, enfim, todos esses aspectos nos colocam, então, naquilo que eu colocava, nessa distinção entre sermão de corte e sermão de praça, de paixão. Eu gostaria de especificar um pouquinho mais o sermão de missão, porque acho que, embora o fundamento desse manuscrito seja um sermonário impresso daquilo que a gente chama urbano de corte, ele foi adaptado para uma missão circular e talvez até para uma missão junto aos indígenas. Entre os finais do século XVII para o século XVIII, se busca muito a homologação, a regulamentação, a racionalização da prática da pregação. Em um outro escrito que tive a oportunidade de fazer sobre a pregação na Companhia de Jesus, a gente vê, isso o padre O'Malley, o grande pesquisador da Companhia, o padre O'Malley, ele também faz isso nos seus escritos, os primeiros jesuítas, mas desde o início, Santo Inácio, como depois todos os auxiliares de Santo Inácio, vão dando indicações da necessidade de se fazer uma pregação diferente de um sermão. No século XVII para o século XVIII, parece que essa distinção da companhia no início, parece que ela vem rompida e vem fundida numa única realidade. Então, esse chamado, esse sermão de missão, ele, digamos, ele tem alguns aspectos que o caracterizam. E um desses aspectos é justamente ser voltado àquela tomada de consciência por parte do ouvinte, a tomada de consciência dos próprios pecados, com o objetivo de promover uma confissão geral. Não só do indivíduo, mas também da família toda que ali está, enfim, de toda a comunidade que ali está. E o método é um método que controla, eu utilizo essa palavra entre aspas, controla o espaço dos afetos do coração, não é? Em linguagem inaciana, ele tende a utilizar muito os movimentos das moções internas, isso é, daqueles sentimentos profundos que a pessoa vai percebendo no aproximar-se de Deus e no distanciar-se das coisas divinas. Então, uma outra característica desse sermão de missão é voltar-se muito às recomendações. E recomendações que são expressas em primeira pessoa a partir de termos muito experienciais, de linguagem muito concreta. E o sermão de missão rural, especificamente, ele não dá muito espaço para retórica, mas abre mais espaço para improvisação, para a prática do momento. Ora, o que me deixa confuso nesse manual que tenho é que, como vou mostrar depois, ele apresenta características muito claras de toda a estilística das regras que seriam apropriadas para a missão de corte, associadas a essa prática experimental, a essa prática de primeira pessoa, com uma retórica muito simples, não é? Muito clara, muito coreografada, que é uma outra característica. O sermão de missão, ele tem uma coreografia bem organizada, uma teatralidade, e que, claro, está voltada à persuasão dos ouvintes, à captação da benevolência desses ouvintes e à sua persuasão.
né? Então, o cuidado nos detalhes é realmente bem interessante. Aqui nesse manuscrito, a um dado momento, existe a indicação de quem anotou, que dizia, nesse momento, o pregador deve, com voz alta e clara, indicando ao sujeito, com o dedo indicador, dizer 3 vezes, tu vais para o inferno, tu vais para o inferno. Né? Então, a parte performática é bastante característica do sermão de missão. E o sermão de missão, ele atua, digamos assim, na ótica da retórica das paixões. Por essa expressão, eu penso naquele processo que transita do discurso, pelo discurso corporal, né? Do discurso corporal ao discurso verbal, que é organizado pela retórica, mas junto com a expressão corporal, né? E isso é muito interessante porque nos coloca no âmbito da missão volante, que é uma missão rural, normalmente da Semana Santa, mas também com a possibilidade de ser uma missão junto às populações indígenas, ao menos aquelas mais próximas da zona urbana. Aqui, essa retórica das paixões, que é a base dessa pregação, ela se fundamenta sobre o corpo, como eu disse, porque é um artefato da comunicação. A teatralidade barroca, ela estiliza a enunciação em formatos estilísticos diferentes, né? Aqui a gente tem uma construção cenográfica, um movimento afetivo através de recursos histriônicos de grande efeito. O uso da vela, o uso do têxtil em cima do altar, junto com uma vela na escuridão, né? O movimento que se dá é um movimento que se volta à conversão do rudis, né? E isso é característico da missão urbana, do iletrado, do simples. É claro que é contrária a toda aquela elaboração retórica. No entanto, o manuscrito que tenho apresenta isso. Eu diria que, muitas vezes, esse manual poderia ser pensado no âmbito de uma sociedade de leigos emergentes, de etnias híbridas e misturadas, né? Onde tu tem elementos mais de cultura urbana, letrada, e de cultura mais rural como tal, né? Agora, outra característica desse tipo de teatro da paixão é o peso ao material, ao gestual, a voz em tons diferentes, a modulação, né? O uso da persuasão do medo, né? A acomodação das circunstâncias, especialmente no momento da missão, né? A experiência própria do pregador, usada dentro da própria argumentação sermonística. O uso dos exemplos, né? Da vida cotidiana, da cultura que é plantada, as descrições, é quase uma descrição de uma compositio lotis muito plástica, muito fílmica. É como se a gente pudesse assistir um filme daquilo que vem elaborado durante o sermão, longe de uma abstração teológica. Isso talvez explicaria a seleção que o autor copista fez nesse manuscrito, talhando toda a abstração teológica da parte da Luz das Verdades Católicas, publicado, impresso, deixando só a argumentação lógica e colocando mais sobre os exemplos mais concretos, mais físicos, mais palpáveis, típicos de uma tradição da oralidade não impressa. A paixão e a retórica da paixão, ela, claro, ela toma curso justamente nos sermões da Quaresma, né? É ali que a gente vê essa passagem da oratória retórica para uma oratória mais concreta, embora seja ainda ambiente de cidade, ambiente urbano, né? Embora ainda tenha como base um sermão que, em sua origem, é um sermão de corte impresso, né? E muitas vezes com auditório urbano.
né, e com o uso retórico típico desse auditório. Mas a gente vê uma adaptação bastante forte. Aqui as metáforas e o recurso da retórica clássica é readaptado. O estilo pessoal, o estilo direto, ele é muito colocado. Por exemplo, o nosso autor vai colocar frequentemente: Cristo está aqui e agora na tua frente. Então, esse recurso da intensidade visual e emotiva, que faz brotar emoções no ouvinte, não é? E que possibilita criar o lugar, né, com uma intensidade visiva bastante forte, mesmo que os personagens sejam clássicos de uma erudição, não é? Ele, de certa forma, ele ajuda nesse discurso missional. Né? Aí sim, o Teatro das Paixões, dentro desse manuscrito. Eu fazia referimento às normativas da Companhia Nascente. Já no Instituto de 1540, nós temos a finalidade da companhia como pregação pública, o ministério da palavra, que não é exatamente o sermão, né? Ele está mais, a fórmula de 10 anos depois esclarece um pouquinho mais, dizendo que são lições, não é? E outros ministérios da palavra, e não tanto sermões como tais, né? Claro que aí tem uma grande discussão entre os especialistas, entre palestras doutrinárias mais didáticas e que muitas vezes se confundiam com sermões litúrgicos como tais. Mas na intenção de Inácio deveria ser diferente como tal. Essa confusão parece que acontece quando as regras da retórica do Ratio Studiorum, sobretudo do professor de retórica e do professor de humanidades, são colocadas como parâmetros para a confecção dos sermões. Então, todo o cuidado estilístico do discurso, a erudição, parece que toma conta do sermão jesuítico, né? E aqui eu traço um pequeno gráficozinho de como poderia ser visto o conteúdo desse manual que tenho, daquilo que chama manual, dessa coleção de sermões que tenho. Eu diria que a gente tem sermões ou pregações do ponto de vista histórico e do ponto de vista ficcional. Do ponto de vista histórico, eu vejo 3 grandes braços: os hagiográficos, os de milagres e o da história profana, como exemplos de história profana. Dos ficcionais, as parábolas do Novo Testamento, as fábulas mitológicas e os apólogos, aquelas que são evidentes por elas mesmas, né? Eu aqui ressalto essa parte porque ela é mais, digamos, estrutural, mostrando um pouquinho como se dá essa relação dessa organização que vejo entre histórico, funcional, o hagiográfico, enfim, não é? Ela é mais literária da minha parte. Salto um pouquinho tudo isso para chegar a alguns exemplos. E com isso já vou me aviando ao final. O primeiro exemplo é de um exemplo histórico e se utiliza a forma geográfica, não é? A imitação de São Bonifácio. E o título é Aprender do seu próprio nome. Então, toda a explicação é uma explicação justamente de um cavaleiro chamado Bonifácio, não é? Súdito do imperador Otão, e que acaba sendo bispo e mártir, não é? E que todos os Bonifácios têm como fundamento do seu nome o testemunho da fé. Então, a questão da geografia. O segundo exemplo que eu traria é a questão dos milagres e prodígios, não é? Então, um noviço cartucho que reclama da vida muito dura na cartucha e que o próprio Cristo lhe aparece carregando a cruz e lhe diz: olha, tu estás te queixando da tua vida de noviço e eu que carrego a tua cruz e a cruz da humanidade, não é? Então, o milagre, a aparição do próprio Cristo, o prodígio. Outro exemplo que encontramos nesses discursos, nessas homilias,
desculpe, nesses sermões, provém da história profana. E aqui a gente tem sobre a origem da festa de Corpus Christi, com toda uma história do uso das velas para essa procissão. Basicamente, se introduz uma pequena parábola sobre a questão de alguém que não queria gastar tantas velas para uma pequena procissão, e no final o próprio senhor da região patrocina a festa, onde estará também o imperador, e se faz uma grande procissão que depois vem a ser chamada de Corpus Christi. Outro exemplo é o das parábolas, não é? E este é bastante interessante, porque se cria toda uma historieta a partir do leite dos rústicos, não é? Para a virtude teologal da esperança. Basicamente, é alguém que carrega uma jarra de leite na cabeça e, ao longo do caminho, começa a pegar tudo que pode, galinhas, cebolas, enfim, tudo que é possível. No final, tropeça, tudo cai e ele perde tudo que repousava, no qual repousava as suas esperanças, né? Como as esperanças, as coisas desse mundo são frágeis diante da grande esperança em Cristo que o cristão deve ter. E, por último, as fábulas mitológicas, não é? Justamente retirada de Plutarco, não é? Dos preceitos conjugais, não é? Sobre as circunstâncias dos pecados nos quais se deve manifestar na confissão. Toda a questão, então, da lua que se queixa à sua mãe, e, enfim, toda a questão que aparece na moral a partir da fábula de Plutarco. Para ilustrar um índice dessas pregações, aqui são as pregações que se referem ao decálogo, né? Então, aqui a gente tem um pouquinho, na verdade, doutrinas. Aqui nós temos os sermões, que combinam com essas doutrinas, e, por sua vez, combinam um pouco com o tempo de missão circular. Se vocês olharem na página direita, está escrito circunstâncias para a boa confissão. Então, justamente na parte da esquerda, vejam, tem um sermão sobre o juízo particular, sobre os danos do pecado, o pecado mortal, enfim, não é? Aqui as práticas, e as práticas dizem respeito justamente às procissões, não é? O que se deve dizer nas procissões, como organizar as procissões. Aqui eu mostro justamente uma dessas práticas, que é muito de corte. Infelizmente não se pode ler assim, mas se pode ver citações dos salmos, citações das autoridades várias, dos profetas, enfim, não é? Então, muito erudito na sua redação, obedecendo todas aquelas clássicas normas de um sermão de corte, mas, por outro lado, encontramos, como a seta indica, indicações muito concretas para o momento no qual dizer essas práticas, com indicações do que dizer, com que voz dizer, enfim, toda a parte cênica, a parte da paixão, digamos assim, colocada muito concretamente referente a cada uma dessas várias práticas, né? Na outra página deve dizer, depois de um certo tempo se diz isso, depois de um certo tempo se diz aquilo, com essa voz, essa intensidade, não é? A mesma coisa ali, apontando algumas indicações bem concretas. Nesse momento, isso é muito interessante, porque acho que é um dos poucos testemunhos que nós temos daquelas pequenas cantilenas que os indígenas faziam no momento das procissões penitenciais durante a Paixão. São cantilenas muito simples, que podem ser memorizadas com muita facilidade, que têm um certo ritmo e que se coadunam com todo o discurso teológico que é feito nas práticas. Aí as várias cantilenas
colocadas justamente que podem ser descritas tanto para crianças quanto para adultos. Características de um público não letrado. E, sobretudo, tentando mover o afeto, tentando mexer com o interior da pessoa, a tal ponto que se diz agora que ajoelhar, fazer a genuflexão, enfim, toda uma série de disposições. E com isso eu termino a minha apresentação e agradeço o escuto e pela paciência de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Padre Luiz Fernando, pela brilhante exposição e por nos proporcionar um encontro com este manuscrito e com todas as suas interessantes partes. Ei-lo! Então, é maravilhoso a gente poder, né, ter esse contato, esse acesso através dessa sua exposição. E dessa forma eu vou passar também agora para poder deixar isso. Eu poderia dizer assim, como no sermão, né? Tu estás no inferno, não, estamos no céu. Com esta discussão estamos realmente entrando num caminho saborosíssimo de discussão e vamos aproveitar nesse momento esse encontro para poder falar. Então, eu vou apresentar o professor Alcir Pécora e vou passar já a palavra a ele para um diálogo aqui. Então, é o professor titular da área de Teoria Literária no Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas. Ele é membro da Academia Ambrosiana de Milão e seu percurso também é variado nas humanidades aí, cursou artes plásticas na PUC Campinas e licenciado em Educação Artística, depois ingressa nos cursos de Ciências Humanas, bacharelando-se em Linguística em 1976, também defende aí sua tese de mestrado em Teoria Literária na Unicamp em 80 e obtém o seu doutorado na área de Teoria Literária e Literatura Comparada na USP com a tese Teatro do Sacramento, a unidade teológico-político-retórica nos sermões de Vieira. Não está em manuscrito, mas eu estou com ele aqui, Teatro do Sacramento. Então, também é livre-docente pela Unicamp, com escritos reunidos em Máquina de Gêneros, o pós-doutorado também no Departamento de Estudos da Universidade dos Estudos de Roma, La Sapienza, em 2004, 2005, foi justamente onde também nós nos encontramos lá em Roma, né? Enfim, eu queria só dizer, citar aqui, uma consideração que é feito aqui no prefácio do Teatro do Sacramento, pelo professor João Adolfo Hansen, a respeito da tese do professor Pécora. Ele diz assim: as considerações apontadas na tese do professor Pécora deveria impedir o monolitismo das versões costumeiras sobre o século XVII luso-brasileiro. Não há unidade dada da fé, mas conflitos intermináveis de jesuítas, dominicanos, oratorianos, clero secular, cristãos novos, cura romana, coroa, aristocracia da terra, nobreza mercante. Não há também o barroco ou a unidade dada de um estilo ou de uma mentalidade produzidos neocantianamente muito depois, mas retóricas múltiplas, casuísmos infindáveis que disputam o monopólio do discurso verdadeiro, pretendendo todas a exclusividade da fundamentação da potência soberana. E assim vai. De alguma forma, o que vemos que o professor Alcir nos brinda também é de mostrar essa unidade
como ele vê, né, teológico, político, retórica nos sermões. E que a pregação jesuítica está assentada muito bem sobre uma profunda teologia política nesse sentido. E eu terminaria citando nosso Vieira, né? Podemos dizer, né, Padre Luiz Fernando? Nosso Vieira. E, de alguma forma, no livro Anteprimo da História do Futuro, tem esta parte que também cita o professor Alcir, mas que é um trechinho interessante nessa nossa discussão. Todas as penas nasceram em carne e sangue, e todos, na tinta de escrever, misturam as cores do afeto. Justamente para terminar com aquilo que o senhor acabou de dizer. E aqui ele estava falando do papel do historiador, né? E mais uma citação também deste texto do Vieira: este mundo é um teatro. Os homens e as figuras que nele representam, e a história verdadeira de seus sucessos, uma comédia de Deus, traçada e disposta maravilhosamente pelas idades de sua providência. Então, professor Alcir, uma alegria encontrá-lo, e com você a palavra, por favor, nesse nosso gostoso encontro desta tarde de segunda-feira. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Marina, Luiz Fernando, Márcio. Cada vez que eu ouço o Márcio, sempre já fica alegre. Ele traz consigo aquele ar de romano para mim, que realmente é muito extraordinário, né? Qualquer um que passou algum tempo naquela cidade sabe do que nós estamos falando. Mas, bom, a minha participação aqui foi mesmo no sentido de contribuir para poder desenvolver justamente questões surgidas no trabalho do professor Luiz Fernando, né? Que eu gostei muito de ouvir. Conheço muito pouco das missões jesuíticas do Sul, né? Esse material, eu acho que ainda é um material que ainda tem que aparecer e ser discutido de forma muito mais forte do que tem sido, né? Eu, de fato, conheço muito pouco dos jesuítas desse período e desse lugar, né? Mas, em todo caso, a apresentação foi claríssima. Eu cumprimento muito o professor Luiz Fernando por isso. Acho que ele deixou muito bem esclarecido, digamos, a arquitetura geral desse manuscrito, né, que tem grande interesse. E aqui, apenas como uma tentativa de contribuição ao desenvolvimento da discussão, eu tinha justamente 3 pontos que me pareceram que poderiam ser talvez mais explicados pelo professor Luiz Fernando. O primeiro deles é que, como mencionou o Márcio, né, eu percebo, pelo menos nos jesuítas que eu estudei, que foram muito os jesuítas, digamos, de São Paulo, da Bahia e também os romanos, né, que eu trabalhei longamente lá nos arquivos, né, havia sempre essa dimensão política, quer dizer, os jesuítas estavam mergulhados numa fé que se misturava nos negócios do mundo, né? Quer dizer, tem aquela famosa frase, aquela passagem de Vieira que eu acho magnífica, em que ele fala daquele momento quando Cristo está morto, né, e os apóstolos estão lá todos esperando algum sinal para dizer o que eles deveriam fazer, e olhavam todos para o céu, né? E aí passa o Cristo ali disfarçado, né, do lado deles, e fala que vocês estão olhando para o céu, né? Vocês têm que olhar para as cegueiras da terra. Né? Essa ideia dos jesuítas que estão sempre mergulhados de alguma maneira nas cegueiras da terra são muito vivas para mim, particularmente lendo, claro, Vieira, né, em que não há assunto religioso que ele imediatamente não introduza assuntos da vida política, da vida mundana mesmo, né? E essas coisas estão inteiramente imbricadas, e o esforço de separá-las me parece muitas vezes inútil. Então, a primeira questão que eu faria ao professor Luiz Fernando é saber a questão política, que, né, nessa descrição que o senhor fez não aparece, né? Quer dizer, eu gostaria de saber se há aí, nesses manuscritos,
algum tipo de referência ou incorporação desses elementos de intervenção política, digamos. Não que ela se separe da questão, pelo contrário, se ela está ali, há alguma questão local, justamente eles viveram momentos terríveis ali, né? Quer dizer, passaram por circunstâncias as piores, né? E eu queria saber se havia alguma coisa em relação a isso. A segunda questão que eu levantaria é em relação justamente à questão da retórica das paixões, que eu acho decisiva e fundamental no caso particular dos jesuítas, né? Muito mais do que nos dominicanos, né? Quer dizer, nos jesuítas aparece muito mais esse reino da vontade do que propriamente apenas o da discussão propriamente teológica, espiritual, né? Mas quando o senhor fala em retórica das paixões, obviamente a gente pensa no Aristóteles e em particular no livro segundo, né? Quer dizer, o livro segundo que é o livro que mais diretamente trata das paixões. Pois bem, no Aristóteles, o livro, a retórica é um livro extraordinário, né, os 3 livros, porque eles são completamente incoerentes entre si, quer dizer, é uma discussão incrível, uma coisa mais nova, outra é mais tardia, e aparentemente tudo leva a crer que o livro segundo ele cresceu muito tardiamente, quer dizer, ele passou a ganhar cada vez mais importância. Se no início a retórica do Aristóteles estava muito mais fundada sobre os lugares comuns, aparentemente, no segundo momento, essa retórica das paixões, né, que mais tardia, começa a dominar o livro, né, de tal maneira que quem lê o livro segundo começa a refazer tudo que tinha no primeiro e depois já não acredita inteiramente no terceiro, né, quer dizer, parece uma coisa... Então, em relação a essas retóricas das paixões, a questão fundamental é o seguinte, quer dizer, para Aristóteles, digamos, a organização dos argumentos se faz com base em 3 fontes, digamos assim. A fonte, digamos assim, que se baseia no próprio orador, que ele chama de provas éticas, né, ou provas morais. As fontes que se centram, né, sobre o próprio texto, né, que são as provas lógicas, né, as provas lógicas, aí cabendo tanto o entimema como os exemplos, né, tudo aquilo que se especifica em relação ao texto, e finalmente justamente essa terceira fonte digamos assim, discursiva, que é, digamos, as provas fundadas sobre o público. E são essas que ele chama de provas relativas ao pathos, né? Relativas aos afetos, né? São essas provas que buscam, de alguma maneira, digamos, construir os seus objetivos, utilizando ou mobilizando os afetos do auditório, né? E ele distingue, esse livro segundo é absolutamente inacreditável, né, de uma beleza extraordinária, ele distingue justamente os vários públicos, né, que são o fundamento dessa retórica das paixões. Quando ele fala em retórica das paixões, imediatamente ele fala num público que sustenta essa construção argumentativa, né? Então ele distingue, por exemplo, o temperamento dos auditórios, né? Um auditório mais jovem, por exemplo, um auditório de homens maduros, ou um auditório de mulheres, um auditório de homens velhos, por exemplo, né? Que tendem a ser covardes na perspectiva do Aristóteles, né? Ou então, digamos, aquilo que se baseia nos temperamentos, né? Nos temperamentos do auditório, né? Pessoas que têm um auditório que tem um temperamento mais colérico ou mais fleumático, enfim. Existem uma grande distinção desses auditórios que ele vai ali compondo para justamente estabelecer as paixões que devem ser mobilizadas, né? Porque se ele erra, digamos, a constituição passional do auditório, ele erra o argumento, não é isso? Então, em relação a esse auditório desses manuscritos, existe alguma coisa? Eu fico muito curioso, porque o senhor descreveu de uma maneira muito interessante, falando em auditórios híbridos, né? Que aparentemente eram compostos tanto de indígenas quanto de locais, como urbano-rural, quer dizer, eram auditórios sem uma definição muito bem. E eu gostaria muito de saber se tem alguma definição, por exemplo, em relação aos indígenas, ao temperamento deles, se há alguma coisa em relação a isso, ou não, se isso é tratado junto com uma outra categoria geral, uma outra, vamos dizer, feixe de paixões maior do que a dos próprios indígenas. E talvez uma última coisa, né, se eu tiver direito a tanto privilégio, né, de ter 3 questões,
Eu gostaria de perguntar ainda sobre essa questão que me interessou muito, muito, que é a questão da coreografia, que combina muito com a retórica das paixões, né? Quer dizer, uma retórica que se baseia no auditório, no temperamento do auditório, certamente supõe, tem uma categoria presencial muito importante em que a coreografia, o corpo, a matéria, né, a voz, tudo isso passa a ter importância grande, né? E aparentemente os jesuítas souberam lançar mão de todos os elementos coreográficos que aparentemente, pelo menos a julgar pelos estudos que eu li do Franck Lestangon, por exemplo, a respeito dos calvinistas, né, eles aproveitaram muito menos isso do que os jesuítas, né, fazendo traduções muito mais locais dos elementos constitutivos, por exemplo, da missa, enquanto os jesuítas permaneciam com esforço, digamos, de construção do espetáculo que aparentemente fazia muito mais efeito sobre os indígenas, né? Então, eu gostaria de saber também se há algum elemento ali particularmente útil ou interessante que ele destaca sobre essa coreografia em relação a esses indígenas aí do Sul. Então, só quero agradecer e dizer que também estou aqui mais uma vez como um soldado da Marina, simplesmente. Eu não tenho nada a acrescentar de particular, mas é que a Marina faz convocações sucessivas e impossíveis de recusar. Muito obrigado, professor. Posso responder? Sim. Professor, eu lhe agradeço muitíssimo, né? E já a sua presença aqui, para mim, é uma honra. Veja, sobre a dimensão política, em primeiro lugar, eu tenho em mãos um manuscrito parcial. A gente vê que toda a encadernação é posterior, eu, inclusive, conheço a pessoa que fez a encadernação, então, eu não tenho noção do que tinha antes, nem do que tinha depois. Eu tenho um facho, né? O que me leva a entender é que nós estamos ou antes ou depois da expulsão dos jesuítas. Né? Pelas características, por vários aspectos, me faz pensar que estamos numa situação tal que o político é perigoso, não aparece. Né? Então, como é que eu posso lhe dizer? Não tem uma prova clara nisso, não é? Se o senhor me pedir aonde, como, eu posso reler tudo, mas teria que pensar aqui e ali. Daquilo que me lembro, a questão política não é colocada. É colocado um acento excessivamente sobre o moral espiritual. E isso me faz suspeitar também de uma situação política muito desfavorável. Não é? Mas é uma impressão da minha parte. E, claro, a origem do livro, do manuscrito, que são as Luzes da Verdade Católica, ela é outra situação, é uma situação de missão na Cidade do México. Ali, sim, ali poderíamos ver, através da instrução moral, se a gente não poderia ver uma questão também na relação política. O que é possível ver é que no Decálogo, na explicação do Decálogo, tem todo um acento a uma moral causística, a uma moral muito feita por um tratado típico da moral clássica dos jesuítas. Né? Também isso me leva a pensar que estamos num momento de dificuldade política em que o jesuíta tem que andar na linha. Né? Realmente eu vou ficar mais atento, vou tentar mexer um pouquinho mais nesse documento para ver se encontro alguma coisa sobre esse aspecto. No segundo aspecto, na segunda pergunta que o senhor faz, sobre a retórica de Aristóteles, bem, concordo com o senhor, o livro segundo é fantástico, é estupendo, é uma fonte maravilhosa. O que a gente vê? A gente vê que os manuscritos, eles apresentam aquela característica estilística do sermão, propriamente dita, que seguramente não é voltado para o indígena de missão.
não é? Ele, estilisticamente, me leva a levar um público urbano, não é? E, claro, agora é interessante, nas indicações que eu mostrei no final, naquelas indicações, aquilo contrariamente me leva a ver claramente ali indicações para os indígenas. Os indígenas que já estão em contato com o mundo urbano e que participam de alguma forma desse mundo rural aqui do Sul, eu diria mais um mundo de fronteira, não é? Em que nós temos o indígena que passa a ser cidadão, que passa a ser súdito do monarca e que deve ser livre da tutela material do missionário, caso mais uma tutela espiritual como pároco e não como missionário. E ali sim a gente vê a questão indígena, porque essas cantilenas, elas mostrei a um dos nossos professores especializados na questão indígena, ele me disse, isso aqui é para os indígenas. É tipicamente uma construção de memória muito simples, uma construção que se coaduna muito com as procissões dos índiozinhos, né? E essa procissão a gente tem, depois nas cartas ânuas, descrições de que faziam cantilenas. E agora a gente tem 1 ou 2 exemplares dessas cantilenas que parecem que são as 2 luvas das 2 mãos. Elas batem, não é? Então aí eu vejo, por isso eu disse híbrido, porque de uma parte temos um sermão tipicamente urbano, não é? Claro, depurado de toda aquela estilística pesada, teológica, etc. De outra parte, a gente tem voltado para um público que eu diria indígena, ou de relação com os indígenas. A gente aqui tem a palavra peão, né? Aquele sujeito que já está, não se caracteriza nem por um nem por outro, está numa linha de meio, né? E, claro, aí sim a gente vê claramente que na procissão tudo é organizado, não tanto para o homem crioulo, mas para o indígena que está ali presente, né? Como é que ele tem que se posicionar na procissão, quando é que ele vai ajoelhar, quando é que ele tem que bater no peito dizendo eu me arrependo, né? Então, tudo isso vem relatado das cartas ânuas também. Acredito eu que a gente possa relacionar as 2 coisas, mas o manuscrito como tal não identifica indígenas aqui, crioulos ali. Ele vai falando sermão de missão da paixão. E isso, dentro dessa classificação, a gente chamaria de um sermão circular. Por exemplo, Malagrida, com quem eu trabalhei um pouquinho mais, ele passava daquelas vilas do interior, né, da Bahia, lá enfim, do norte do Pará, né, mas passava vilas que tocavam também aldeias indígenas, não é? E evangelizava, missionava com um público muito vasto. Eu acho que o caso é o caso aqui. Nós temos um público vário, não é? Que vai desde do branco, desde o crioulo, até o índio como índio. Agora, é interessante que não faz referimento ao índio aldeado, digamos, segregado, isolado. Isso a gente não tem, não é? Ele não, o manuscrito não indica um público, né? A gente vai deduzindo que é um sermão de missão, de praça, um sermão, uma situação, porque ele dá todos os passos da Semana Santa, né? Todos os passos de uma missão popular, né? Então, acho que a gente se coloca um pouquinho ali, né? E a terceira indicação que o senhor dá, né, que eu acho que é a fantástica, né, é essa combinação dessa coreografia, porque nós sabemos que a prática da missão, do sermão de missão circular, ela incorpora muito aquela prática da missão romana, né? Então, a gente tem, em outros manuscritos, por exemplo, a posição da cruz missional,
quando chegava, tinha que ir para o lugar mais alto da região. Como é que a população tinha que ser chamada? Mulheres e crianças pela manhã, homens pela tarde ou pela noite, enfim. Então, isso combina um pouco com essa divisão que a gente vai encontrando nas várias semanas desse conjunto de homilias, não é? E é bem concreta, né? Na questão do ajoelhar, como eu disse, na questão da veneração da cruz, do bater no peito, então, e a questão da voz, eu achei magnífica essa indicação, né? Tu vais para o inferno, e né, me lembra um pouco os velhos jesuítas alemães aqui da nossa província, que vinham um pouquinho com essa retórica, né? Não sei se respondi rapidamente, sem descer em muitos detalhes técnicos, né? Mas, por favor, estejam à vontade. Alcir, quer... Não, da minha parte, agradeço muito os esclarecimentos do professor Luiz Fernando e estou muito satisfeito. É que, de fato, a gente não dispõe... O chato da coisa é que o sermão de missão, muitas vezes, era oral. A gente tem pequenos fiapinhos de indicações, a ideia é essa, não é? Então, talvez esse seja um pequeno exemplo de uma adaptação que servia para um sermão de missão, né? Um pouco nessa linha. Marina, você quer sim, fazer algumas considerações e perguntas, né? Na verdade, uma primeira consideração é, na verdade, um pedido de trabalho, né? Já que o professor Alcir... Só um momento. Eu devo dizer aqui a quem está participando, se quiser enviar perguntas para nós, pode se enviar, e nós faremos aqui a discussão e a leitura destas perguntas de quem nos está acompanhando ao vivo pelo IA. As perguntas se pode fazer pelo e-mail, né, do Instituto, do IA, iearesponde@usp.br, tá bem? Por favor, Marina. Bom, ao agradecer imensamente a exposição generosa do professor Rodrigues, riquíssima, e a interlocução do professor Pécora, vai já um pedido de trabalho, né? Já que o professor Assis se referiu a isso, né? Tem uma tradição, e esse pedido tem muito a ver também com o objetivo do nosso grupo, né? Que é a questão da preservação do patrimônio. É um manuscrito precioso, eu vi que 255 folhas, né? Mas ele mereceria uma impressão, né? Mereceria uma edição crítica, porque ele, de fato, pela sua apresentação, é um documento precioso desse também processo de hibridação, né? Usando aí uma palavra do Canclini, né? Que aconteceu no território também das reduções, né? E, sem dúvida, né, como agora você mesmo disse, acoplado a outras fontes, né, como as cartas ANUAS e outras documentações, poderia ser riquíssimo, poderia proporcionar grandes elementos para a compreensão, né, da vida, né, que ocorria. E aqui, né, me vem uma questão também, porque no começo você falou que o título é relacionado à redução de São Luís, não é? Onde havia também o colégio, né? O famoso colégio que foi destruído por um prefeito para fazer uma rua, né? Uma avenida, né? Uma coisa terrível, né? Um prefeito do século XX, né? Pelo que eu lembro, né? Então, estava pensando, né? Também, você também mencionou no começo, né? Durante a tua exposição, a Ratio Studiorum. Então, poderia ser também muito interessante estudar o que era também a formação nesses colégios das reduções no que diz respeito
ao programa curricular, né? Se há essa possibilidade quanto à documentação, por exemplo, o estudo da retórica, né? Se eventualmente essa operação que foi feita de acomodação pelo autor do manuscrito também tem a ver com uma formação recebida em loco, né, nos colégios dos 30 povos. Né? É uma curiosidade, não sei se a gente pode chegar um dia a ter uma resposta acerca disso, mas é uma curiosidade que me vem em termos da originalidade da operação feita, de qualquer forma, pelo autor desse documento, né? Então, na verdade, um pedido de trabalho e uma curiosidade, né, pensando nas possíveis pesquisas que poderiam ser feitas com esse documento. Marina, uma coisa, eu fiz referimento no início, várias mãos. Então, a gente tem, por isso é que pensei na tese dessa passagem da companhia, quase deixando a companhia, porque a gente nota que tem a mão jesuítica, mas tem uma outra mão em um determinado momento que não é jesuíta, que continua a pregação e tal. E isso, para mim, é uma grande interrogação que está ali por dentro, né? Porque a gente vê claramente a procedência, vê a articulação, enfim, esses detalhes que coloquei, mas tem essa segunda mão, ou terceira mão, não sei, não é? E isso aí seria interessante perceber um pouco o que muda, o que não muda, enfim. Mas é um manuscrito só. Não temos, assim, muita... Né? Um dos elementos que eu ficava muito impressionado também era com essa denominação do sermão circular, e, em particular, esse âmbito do sermão e estas anotações, esses detalhes na anotação para mobilizar a pessoa inteira, né? E essa vox também, né? A voz, como você sublinhava, Luiz Fernando, que impressiona muito. E a minha pergunta seria assim: o quanto também esse tipo de prática que está depositada num manuscrito como este já era uma consideração presente e que influenciou, como que isso representa uma influência na prática das pregações pelo Brasil, né? Em particular, pensando, por exemplo, Minas Gerais, ou, como você disse, olha, na Bahia, no Norte, Nordeste, enfim, como estas considerações de mobilização no sermão circular e num vade-mecum, né, quer dizer, em uma orientações práticas para os pregadores no território nacional, foi influenciando não só os jesuítas, mas práticas de outros pregadores em primeira hora, influenciando outros. Como você estava dizendo, né? Olha, nesse manuscrito pode ser que tenha também outras influências, né? Então, eu queria... Aí eu vejo o seguinte, o primeiro dado interessante sermões pregados na Cidade do México, impressos na Cidade do México, servem de fonte adaptada para uma região missionária no sul da América. Não é? Então, tu tens aí toda uma comunicação, uma migração de saberes, não é? É verdade que a Luz da Verdade Católica ela teve muito sucesso, inclusive no século passado, então, em parte se pode explicar por isso, mas é interessante a abrangência, não é? E isso talvez tenha tocado também a outros não jesuítas. Assim como os jesuítas beberam de outras fontes, não de origem jesuítica, né? A gente pode ver também que outros não jesuítas beberam de fontes jesuíticas. Um segundo aspecto, a gente vê que Malagrida
por exemplo, deixa um percurso dessas missões volantes que ele faz, que poderiam se chamar de missões circulares, mas, em todo caso, missões volantes, não é? Sobretudo em âmbito da paixão. E é interessante que depois, na restauração da companhia, embora o termo não seja muito adapto, né, mas, em todo caso, se entende, né? Em 1815, Rotan, que era o geral da companhia, vai dar uma instrução para se tornar a voltar a fazer missões, e os jesuítas introduzem aqui no Brasil as missões volantes do estilo romano. Aí sim, nós temos um manual, nós temos um diário que já foi publicado por um dos nossos padres, nos mínimos detalhes, né, de tudo aquilo que acontecia numa missão volante de estilo romano em região do Sul. Né? E o que me parece que a gente possa fazer com um certo equilíbrio é perceber elementos comuns entre o que vem indicado nesse manuscrito e o que, um século depois, aparece nessas missões dos alemães aqui nessa região. Não é? É claro, temos que fazer as grandes diferenças, né? Mas a gente vê toda a organização missional parece bastante semelhante, porque ao longo de 7 dias, a proposição das meditações é quase a mesma. Os temas são quase os mesmos. E eu tenho, por certo, do estudo que conheço dos exercícios espirituais, que ali o esquema da primeira semana e da terceira semana, com as meditações Ad Amorem, que pertencem já a partir da quarta semana, elas estão ali bem articuladas, né? Estão um momento da tomada de consciência do pecado, um momento da conversão e um momento, então, da decisão prática em direção a Cristo, né? Isso está bem articulado nesse esquema de missão circular, e as meditações ali propostas, parece que a mão que selecionou isso obedece à mesma linha, com algumas diferenças, mas basicamente as meditações ou as pregações ocorrem naquilo. E o esquema é o esquema dos exercícios, né? Ou ao menos a questão da composição do lugar é muito clara, a questão dos 3 pontos, né, dos 3 preâmbulos. Aqui, professor Pécora, de fato, na questão dos afetos, me parece que segue um pouco aquela questão descrita por Santo Inácio na meditação dos binários, né? Aqueles que não querem, aqueles que ficam indecisos, que me parece que essa organização está um pouquinho... Claro, teria que estudar mais para ver se isso de fato se comprova, né? Mas é interessante que o esquema dos exercícios me pareceu muito presente. Agora, como eu sou de parte, a gente tem que desconfiar, né? Tem que pegar alguém fora para ter... Porque sabe como é que é? Jesuíta, trabalhando com jesuítas, é capaz de ser para a parte. Então, é necessário um outro olhar para poder dizer, não, de fato, isso se comprova. Mas eu diria que está presente um pouco esse esquema da missão romana, bem clarinho. Também, Fernando, eu vou fazer 2 questões, não vou fazer 3 como o professor Pécora, não. Mas 2 pontos. O fato dos sermões, você mostrar as fontes, as autoridades que ali estão presentes, apesar de você dizer, né, olha, sempre referido Antigo Testamento, Novo Testamento, as autoridades, mas eu gostaria de interrogar mais como que, uma vez que nesse manuscrito aparecem coisas muito práticas também, né, e menos aquelas teológicas, além desta fonte
dessa grande peça, né, que você colocou, A Luz das Verdades Católicas. As Verdades Católicas, outras fontes que são mencionadas dentro deste manuscrito, ou que você poderia dizer assim, olha, outros lugares teológicos que são explorados no manuscrito. Eu queria ir por esse caminho, não sei se você poderia nos ilustrar. Eu ensaiei, recentemente nós tivemos uma Ampul regional e fiz um pequeno ensaio de tentar ver as fontes da teologia moral, né? Basicamente são os tratados da companhia no setor da teologia moral entre 700 e 750, por ali, né? Embora Luzes da Verdade Católica sejam anteriores, né, tu podes recolher isso, mas na parte das práticas a gente vê que estão presentes um pouquinho essas fontes. Indiquei, mas aí realmente não fui adiante nesse trabalho de verificar a questão das citações bíblicas. Claro que é a Vulgata pós-tridentina, é evidente, mas talvez a gente possa explorar um pouquinho mais, dependendo até chegar a uma edição específica, não é? Teria que recolher um pouquinho, trabalhar um pouquinho sobre isso, não é? Mas, basicamente, a tratadística teológica é a clássica, as fontes são fontes. Eu também não fiz esse trabalho muito a fundo, que seria verificar se elas correspondem àquelas fontes já elencadas na Ratio Studiorum, que são depuradas, digamos assim, os clássicos depurados, ou os clássicos batizados, não é? Seria interessante ver se o autor bebe daquilo também, ou se utiliza de outras fontes para além daquelas que já são colocadas na Ratio Studiorum. Tenho a impressão que, pela estilística que ali está, pelas regras de retórica, etc., a impressão que eu tenho é que ele bebe também das mesmas fontes que estão indicadas ali, como fontes próprias para quem está na companhia ou nos estudos da companhia. Mas confesso que aí a gente teria que passar o pente fino e ver um pouquinho mais, né? Porque, em grande parte, eu tinha me concentrado na autoria, né? Tentar entender um pouco mais quem era, como era a estrutura, e agora que já sei um pouco mais sobre isso, eu acho que a gente pode estender para outros campos, não é? Tenho aqui uma pergunta que vem da professora Raquel Assis, da Universidade Federal de Minas Gerais, dizendo: gostei muito das discussões e do evento, da retórica das paixões. Gostaria de perguntar qual a hipótese que o professor Luiz tem sobre quem são estas segundas e terceiras mãos presentes nos manuscritos e nos documentos. Difícil de dizer. Nós temos um frei Manuel, eu acho, na página 213, aparece uma indicação de uma congregação religiosa chamada OSCSRC. São né, O.S.C.S.R.C. Eu ainda não encontrei qual é a congregação disso. Eu não sei se isso corresponde a uma congregação, a uma sigla específica, a uma citação específica, né? Mas o que a gente vê é que são mãos diferentes, a caligrafia muda, não é? Pode ser só copista, né? Mas é interessante que aparece essa denominação
não é? E a gente pensa que sejam ao menos 3 mãos diferentes ali. Tem também um franciscano de Nossa Senhora das Mercês, tá? É um certo Marcel, né? Então, a hipótese que os meus predecessores fizeram eram jesuítas, franciscanos e das Mercês. Mas confesso que isso, jesuíta dá para identificar, né? E já identifiquei um nome específico. Franciscanos, acho que também a gente pode proceder. Das Mercês me parece um pouco mais difícil, porque não tem ali... É porque nas reduções, na redução de São Luís, depois da expulsão da companhia, as 3 ordens passaram, né? Então, a gente não sabe especificamente se essa anotação posterior tem procedência ou não. O que eu posso observar são diferenças de mãos e pequenos detalhes que a gente vê, ops, talvez isso aqui não seja de uma mão jesuítica, né? Modo de argumentação, né? Mas mais do que Parra, eu não me atreveria a colocar. Não sei se respondo, professora Raquel, a quem agradeço pela pergunta também. Uma outra questão que se coloca seria que diferenças se pode notar entre esse tipo de sermões que são circulares e para as missões e aqueles clássicos, como, por exemplo, citado aqui, do Vieira e outros que estão impressos, mas sob esse estilo e este outro. Basicamente, eu já coloquei, assim, muito resumidamente, eu diria o seguinte, ó, o sermão voltado para uma situação letrada, para ser impresso, ele é estilisticamente rico, com toda a retórica clássica presente, com citações complexas, não é? Dos clássicos, enfim. Não é? Já o sermão de missão, a característica dele é muito a adaptação, não é? O próprio lugar vai dizer ao pregador o que é que ele deve dizer, ou como ele deve se comportar. E isso aparece um pouco em pequenas referências que ali estão, né? De situações mais locais, não é? Mas são muito gerais. Não me diz, por exemplo, nessa aldeia ou nesse povoado, não é? E isso me leva a perceber que isso não é um sermão, é a base para um sermão de missão. Por isso eu o chamei de vademecum, de uma espécie de manual. Quer dizer, aqui o missionário tem, digamos, o que é necessário para ele fazer essa semana de paixão, com uma certa uniformidade, seja em conteúdo teológico, seja na questão espiritual, mas deixando espaço para uma grande engenhosidade e adaptação local. É a minha impressão. Bem, Eu tenho só um desejo, né? Eu tenho a impressão que esse manuscrito vai ser uma intriga, né, para o professor Rodrigues, que vai ainda dar muito trabalho e muitos resultados. Então, também o convite é uma próxima live daqui a um tempo para a gente continuar discutindo, porque eu acho que, de fato, repito, é algo muito precioso, seria muito desejável que tem a criação de uma edição crítica no futuro, em perspectiva, porque é uma preciosidade, né, que pode iluminar mesmo o conhecimento do que se passou nessa história riquíssima. E, então, o convite é a gente pensar em futuro uma outra live, ou quem sabe, esperamos uma presencial, né, passado o coronavírus, para poder continuar, e o professor Rodrigues também continuar a narrar para a gente as pesquisas resultantes desse encontro com esse documento, né? É muito
interessante ver também como um documento, por si, é uma fonte inesgotável, né? Ele é uma intriga acerca do qual a pessoa pode se debruçar a vida inteira, né? E uma pessoa, um grupo de pessoas, né? Você fez referência também aos seus antecessores, né? Outras pessoas que foram estudando, né? Mas o que também é muito interessante é que ele mostra continuidades, né? Estava comentando também da continuidade entre esse documento e outro documento produzido já no período posterior, né? Essa é uma das características também da história da Companhia de Jesus, né? Ao mesmo tempo se adaptar a circunstâncias diferentes, mas também manter uma continuidade ao longo do tempo, né? E as fontes também produzidas por ela têm essa característica, né? Então, o meu desejo, né, é realmente, primeiro, parabenizar, né, por esse trabalho maravilhoso, né, pela descoberta, pela preservação do manuscrito, né, que não é óbvia, como a gente bem sabe, a dificuldade de preservação do patrimônio, pelo fato que ele constitui objeto das suas pesquisas, e das pesquisas também do seu grupo de pesquisa, né, e o desejo de continuar esse diálogo tão rico que a gente teve hoje, quem sabe esperamos também na forma presencial, né? Queria realmente agradecer muito e também agradecer a presença fiel, né, do professor Alcir, né, que sempre nos escancara horizontes, né, incríveis, né, e nos acompanha, né, com muita amizade, né, diria. E pronto, passo de novo a palavra ao Márcio, mas queria só dizer isso. Eu só queria agradecer o convite. Quando a Marina me fez o convite, eu pensei, vamos fazer um café de discussão, nada de muito formal. Agradeço muito as perguntas que me fizeram, isso já está gerando possibilidades aqui comigo, e muito obrigado pela gentileza. Realmente me senti muito honrado de participar com vocês, não é? Pesquisadores renomados, né, nos seus campos de pesquisa, e que conhecem lá o arquivo onde eu morei por vários anos. Então, fico muito contente que continuem utilizando a produção dos jesuítas lá em Roma. Muito obrigado, hein? Foram muito gentis. Muito obrigado, hein? E nós agradecemos muito, professor Luiz Fernando, sua exposição e a oportunidade dessa incursão nesse manuscrito aqui, neste momentinho, nesta tarde, mas que mostrou a riqueza de tudo isso. E depois, de suas preocupações, realmente, né, de mostrar contextos não só eclesiais da produção, mas dessa produção social, cultural. Isso é muito... você identificava, né, essa carência no Brasil de... Se conhece muito a Igreja Católica, mas não se conhece contextos de como se dá a produção social nas suas instituições, e na dificuldade que tem de encontrar instrumentos hermenêuticos para ler profundamente tudo isso. E eu acho que aqui você mostrou para a gente esse caminho, né? Muito obrigado de novo. Obrigado ao professor Alcir Pécora. Também deixo a palavra, se ele quiser fazer a sua saudação final. E a Marina, também, meu agradecimento. Aproveite aí a Itália, né? Que nos segue desde a Itália, na sua terra. Então, muito legal. Só agradeço também, só quero agradecer a exposição do professor Luiz Fernando, e essa alegria de rever o Márcio e também a Marina, né, que ainda mais está na Itália, né, enquanto nós estamos aqui sofrendo essa pandemia sem fim, né? Então, muito obrigado. Tá bem. Então, nós agradecemos todos a equipe do Instituto de Estudos Avançados da USP, que nos acompanha aqui, a Cláudia, o César, o Sérgio, enfim, toda a equipe, todos aqueles que participaram aqui conosco deste momento, desse encontro
na continuidade dos nossos trabalhos neste grupo de pesquisa Memória, História e Pertencimento. Muito obrigado.